Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já está no ar. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 22 e 23 de junho de 2022. Claro, respectivamente, quarta e quinta-feira, Karina, com um grande destaque, que foi o julgamento que tomou justamente a sessão da quarta e da quinta. Tem outros momentos também que nós vamos falar daqui a pouco, mas o ponto principal é justamente a discussão sobre se advogados da administração pública, se eles deveriam ou não se submeter ao regime jurídico das empresas privadas. Debate que, como eu disse, tomou as duas sessões. A grande discussão era saber se o Estatuto da Advocacia alcançaria também esses chamados advogados públicos, principalmente esses que atuam em empresas públicas e sociedades de economia mista e as suas subsidiárias. Houve uma lei em 1997 que excluiu a possibilidade de aplicação do Estatuto da OAB para esses advogados. E o que se buscava nessa ação direta de inconstitucionalidade era justamente a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, porque se argumentava que esses advogados teriam direito, por exemplo, assim como os advogados que atuam de forma na advocacia privada, à repartição de honorários advocatícios. E com essa exclusão, esses advogados públicos que atuam junto a essas empresas públicas ou sociedades de economia mista e subsidiárias ficariam de fora. E o que eles buscavam era justamente a preservação do que se alegava ver violado, do princípio da igualdade previsto lá no artigo 5º da Constituição. Mas os ministros entenderam por maioria que não havia nenhuma violação ao princípio da isonomia e seguiram o voto do relator, ministro Nunes Marques, no sentido de dar interpretação conforme a essa legislação questionada, para dizer que o Estatuto da OAB alcança apenas aqueles advogados que são empregados públicos dessas empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, eles prestam concurso público, mas são seletistas, desde que essas empresas, essas estatais, atuem no âmbito da exploração de atividade econômica de maneira concorrencial, ou seja, que não haja monopólio. Se for nessa circunstância, o Estatuto da OAB se aplica a eles, mas não se aplica àqueles outros advogados públicos que são servidores públicos. E aí as razões e os motivos a gente vai ver ao longo do programa, por que os ministros afastaram esses outros advogados públicos. Então, nesse caso, os ministros acabaram decidindo por maioria que sim, pode ser aplicado, mas a depender da situação desse advogado público nessa relação de emprego. Mas esse não foi o único julgamento da semana não, Cadu. Na quinta-feira, os ministros deram início ao julgamento de um recurso extraordinário da relatoria do ministro Alexandre de Moraes para discutir um provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. E o argumento é de que essa norma teria estabelecido a tramitação direta, a condução dos trabalhos do inquérito policial de forma direta entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária Civil daquele estado. E o argumento do autor desse recurso, do recorrente, é de que haveria violação da Constituição e estaria se retirando a independência dos delegados de polícia para conduzir esses inquéritos policiais e que a norma, portanto, deveria ser declarada inconstitucional. Esse recurso é apresentado contra uma decisão do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que considerou o provimento constitucional. Mas o que se busca aqui no Supremo é derrubar essa decisão. O julgamento foi iniciado. Para o ministro Alexandre de Moraes, não há inconstitucionalidade, a gente vai ver, mas o ministro Gilmar Mendes acabou pedindo vista do processo, interrompendo esse julgamento, que em outra oportunidade a gente traz o resultado aqui, assim que isso voltar ao plenário, não é, Cadu? Karina. E outro destaque também que vamos ver ainda nessa edição, você citou o ministro Gilmar Mendes, foi a homenagem pelos 20 anos do ministro no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso a gente vai ver no nosso programa Plenárias de hoje, começando fatiando os temas como sempre, primeiramente voltando para o destaque da semana já na sua prévia, na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal, da sessão da quarta-feira, dia 22 de junho, exatamente o julgamento, como já adiantou a Karina, que discute se os advogados da administração pública devem se submeter ao regime jurídico das empresas privadas. Antes de ver o julgamento propriamente dito, vamos saber um pouco mais sobre o tema na reportagem de Bruna Morim. A ação direta de inconstitucionalidade 3396 foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB. A entidade questiona um dos artigos da Lei Federal 9.527 de 1997,
que trata da relação empregatícia dos advogados que atuam em órgãos públicos e sociedades de economia mista ser diferente da estabelecida pelo Estatuto da Advocacia. A OAB também reforçou que a Constituição estabelece que essas empresas públicas devem respeitar a legislação trabalhista, além de se submeterem ao regime próprio das empresas privadas. Sustenta ainda que os advogados que atuam nessas empresas não podem ser tratados de maneira distinta dos que trabalham na iniciativa privada, inclusive quanto aos direitos e obrigações cíveis, comerciais e tributários, por exercerem a mesma atividade e estarem sob o mesmo regime de trabalho. No pedido, a ordem entende que a norma fere o princípio constitucional da igualdade e pede que o artigo seja considerado inconstitucional. E tem como relator o ministro Nunes Marques. Pois é, e o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar na quarta-feira esta ação, em que a OAB questionou exatamente esse tratamento diferenciado para advogados do setor público e da iniciativa privada. Marta Ferreira acompanhou. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contesta artigo de uma lei de 1997 que determina que a relação empregatícia dos advogados que atuam em órgãos públicos e sociedades de economia mista é diferente do que estabelece o Estatuto da entidade. O dispositivo retira o direito ao recebimento da verba honorária dos advogados da administração direta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como das autarquias, fundações instituídas pelo poder público, empresas públicas e sociedades de economia mista. A OAB alega afronta ao princípio constitucional da igualdade, já que os advogados da iniciativa privada e do setor público recebem tratamento diverso, mas exercem a mesma atividade sob o mesmo regime de trabalho. O caso, então, foi levado para julgamento no plenário. Na sessão, o advogado do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil relembrou que o Supremo julgou processos semelhantes de leis estaduais e distrital que autorizavam o pagamento de honorários de sucumbência a procuradores. A Corte manteve a validade desde que respeitado em absoluto o teto remuneratório previsto na Constituição de 1988. Diversas leis estaduais também foram objetos de ADI, de autoria da Procuradoria-Geral da República, e esse Supremo, em sua totalidade, reconheceu que os honorários sucumbenciais pertencem sim ao advogado público. Então, quanto aos advogados da administração direta, aos advogados das autarquias e fundações, a gente entende que esse dispositivo encontra-se derrogado. No que diz respeito aos advogados das empresas públicas e sociedade de economia mista, é importante a gente trazer ao conhecimento de Vossas Excelências as celeumas que alguns colegas andam enfrentando ao perceberem honorários sucumbenciais nas demandas que eles patrocinam em favor desses entes, dessas pessoas jurídicas. Entender de modo discriminado, afastando o direito do advogado estatal, advogado público de estatal, de empresa pública e sociedade economista, de perceber os honorários, é fazer uma discriminação sem qualquer embasamento, sem qualquer fundamento legal. O relator do processo é o ministro Nunes Marques. Ele votou pela procedência parcial da ação. Estão sujeitos ao teto remuneratório os advogados empregados públicos vinculados à sociedade de economia mista ou subsidiária que receba recursos do ente central para pagamento de pessoal ou custeio. B. Não estão sujeitos ao teto remuneratório os advogados empregados públicos vinculados à empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não receba recursos do ente central para pagamento de pessoal ou custeio, nem seja monopolista, excetuado os que se enquadram na situação descrita a seguir. C. Estão sujeitos ao teto remuneratório os advogados empregados públicos vinculados à empresa pública ou sociedade de economia mista ou subsidiária que não receba recursos do ente central para pagamento de pessoal ou custeio, mas exerça sua atividade em regime de monopólio. E já encerrando, senhor presidente, por todo o exposto, conheço da ação e julgo parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme ao artigo 4º da Lei Federal 9.527, de 1997,
excluindo de seu alcance apenas os advogados empregados públicos de empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias não monopolísticas, os quais, no entanto, assim como todos os servidores e empregados públicos em geral, também estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, Constituição Federal, artigo 37, inciso 11, quanto ao total da sua remuneração, salários, mais vantagens e honorários advocatícios, com exceção daqueles vinculados à empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária, que não receba recursos do ente central para pagamento de pessoal ou custeio, nem exerça sua atividade em regime monopolístico, conforme disposto no artigo 37, parágrafo 9 da Constituição Federal, na redação dada pela emenda 19 de 98. Depois, a sessão foi suspensa. E retomado o julgamento na sessão plenária da quinta-feira. Vamos adiantar logo, então, para saber como é que foi a totalização desse julgamento? O plenário do Supremo, por maioria, decidiu que advogados de empresas públicas ou de economia mista que exercem atividade econômica em caráter de concorrência devem ter o mesmo tratamento dado aos advogados privados. Reportagem novamente de Marta Ferreira. Na retomada do julgamento, o ministro Gilmar Mendes antecipou o voto, abrindo divergência, por entender que o dispositivo questionado promove igualdade na competição entre o setor privado e as empresas públicas. Não vislumbro nenhuma ofensa ao princípio da igualdade, artigo 5º, e menos ainda ao artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, na norma sobre invectiva, que tão apenas declara o óbvio, que o regime de trabalho do advogado empregado não pode ser automaticamente transposto ao regime de emprego público. Ante o exposto, a meu ver, não merece acolhimento o pedido de inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 9.527 e, por conseguinte, a tese é aventada em inúmeros processos judiciais de que a jornada de trabalho do advogado público empregado de empresa estatal deva necessariamente ser aquela prevista no respectivo estatuto. Acompanharam a divergência os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os demais ministros seguiram o entendimento do relator. Este é um universo, inclusive quanto, no meu modo de entender, quanto ao próprio teto remuneratório. De outro lado, nós temos empresas públicas em sentido amplo e sociedades de economia mista que exerçam atividade econômica em sentido estrito e sem monopólio. E, portanto, neste ponto é que cabe, meu modo de ver, a interpretação conforme exatamente à luz da técnica, como se sabe elementarmente, da nulidade parcial sem redução de texto. Eu penso que também os advogados das empresas estatais prestadoras de atividades econômicas devem ter um regime jurídico tão próximo quanto possível dos advogados. Eu bem atentei para a observação que o ministro Alexandre de Moraes fez no tocante, por exemplo, à demissão, em que nós entendemos, e penso que com acerto, e eu reiteraria a decisão, que quem tenha sido contratado por concurso público, embora possa ser demitido, tem que haver uma fundamentação para esta demissão. Eu acho que é um mínimo de satisfação que se deve dar a quem foi contratado, não propriamente por um direito potestativo do empregador, mas pela prestação de um concurso público que o tenha habilitado. O plenário, por maioria, decidiu que advogados de empresas públicas ou de economia mista que exercem atividade econômica em caráter de concorrência devem ter o mesmo tratamento dado aos advogados privados. Vamos destrinchar este e outros temas do plenário do Supremo Tribunal Federal nesta semana. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui no Plenárias. Os destaques da semana no plenário. Karina, no bloco anterior nós já fechamos a parte judicial de julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto da quarta quanto da quinta-feira, especificamente com relação ao destaque da semana, que é o processo a respeito dos advogados públicos e a aplicação do Estatuto da OAB em relação a, particularmente, a questão dos honorários de sucumbência, como você bem disse. O voto do ministro Nunes Marques, relator, apresentado na quarta-feira,
ele foi bastante detalhado e separando situações específicas. Houve um acompanhamento parcial pelo plenário em relação à procedência desta ação direta de inconstitucionalidade, definindo algumas destas situações. Como é que ficou no frigir dos ovos? Olha só, Cadu, é importante a gente fazer uma diferença aqui dentro dessa advocacia pública. O ministro Nunes Marques teve o voto dele seguido pela maioria e ele fez uma diferença. Ele falou, existem aqueles advogados públicos que são regidos pelo regime estatutário. Né, são aqueles servidores, por exemplo, da 8.112, que são os advogados públicos da União e autarquias federais. Para esses, o ministro Nunes Marques e todos os ministros que o seguiram e formaram a maioria, como eu disse, entenderam que não deve ser aplicado o Estatuto da OAB, porque eles já recebem vantagens e que, caso houvesse a aplicação do Estatuto da OAB, aí sim haveria uma violação do princípio da isonomia. E, por outro lado, existem os advogados públicos que são empregados públicos, prestam concursos também, mas que são regidos pelo regime seletista e não são estatutários, e aí a gente faz essa diferenciação, e que, para o ministro Nunes Marques, aplicar o Estatuto da OAB só pode acontecer para esses advogados públicos, empregados públicos, dessas sociedades de economia mista ou empresas públicas que prestam as suas atividades econômicas em regime não monopolístico, como ele disse, ou em concorrência, porque essas empresas, elas acabam concorrendo com outras empresas privadas. E aí poderia, sim, a esses advogados aplicar o Estatuto da OAB. O que não acontece quando esses advogados empregados públicos atuam em empresas que exercem monopólio. E aí, nesse caso, o regime jurídico aplicado é diferenciado, é um regime jurídico público. Então, os ministros fizeram esse decote, como se diz ali no plenário, e ficaram vencidos o ministro Gilmar Mendes e outros ministros que o seguiram, o ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli e ministro Alexandre de Moraes. Para esses ministros, inclusive o ministro Gilmar Mendes disse no seu voto, esses advogados públicos já recebem vantagens e o que se buscaria nessa ação direta de inconstitucionalidade, ele disse, seria o melhor dos dois regimes. Né? Então, os benefícios agregados em razão da carreira pública, junto com os benefícios trazidos em relação à jornada, honorários advocatícios e até mesmo salários da advocacia privada. Então, para o ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, que ficaram vencidos, né, não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade, a lei deveria prevalecer. Mas, como eu disse, ficaram vencidos, prevalecendo, portanto, o voto do ministro Nunes Marques, que acabou fazendo essa diferenciação desses advogados públicos estatutários, empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista, que atuam na atividade econômica ou monopolística, sem concorrência, ou com concorrência, aí ele faz essa diferenciação. Karina, destaque, portanto, da semana, além da continuação e do término deste julgamento, iniciado na sessão da quarta-feira, dia 22 de junho, e encerrado no dia seguinte, sessão da quinta-feira, dia 23, sobre o tratamento diferenciado para advogados do setor público e da iniciativa privada, ainda na pauta da sessão da quinta-feira, dia 23, processo pelo qual o Supremo Tribunal Federal deveria decidir se é ou não constitucional o provimento da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, que determinou a tramitação direta de inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Civil. O Sindicato dos Delegados do Estado afirma que apenas a União poderia estabelecer esta norma. Vamos saber um pouco mais sobre este tema na reportagem de Aline Barcelos. A ação foi proposta pelo Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso. A categoria alega que a medida contraria o que determina as constituições estadual e federal ao estabelecer um controle interno por parte do Ministério Público do Estado dentro da Polícia Civil. O sindicato explica que a Constituição Federal garante autonomia e independência da Polícia Judiciária Civil, tanto na parte administrativa quanto nas investigações. Ressalta ainda que o Ministério Público pode pedir a abertura de inquérito policial, mas não determinar o método de trabalho a ser adotado, e que isso invade a competência privativa da União ao legislar sobre matéria processual. O relator da ação é o ministro Alexandre de Moraes. O procurador-geral da República, Augusto Aras, já se manifestou sobre o caso. Para Aras, a medida é sim constitucional e reforça o papel do Ministério Público no que se refere ao controle externo da atividade policial. Pois é, esse julgamento, portanto, ele foi iniciado já no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina,
Não houve sustentações orais. A repórter Aline Barcelos, ela falou justamente a respeito da manifestação da PGR, já nos autos, já faz parte isso, e já foi-se direto para o relatório e voto do ministro Alexandre de Moraes. Já tivemos alguns votos também, mas o julgamento ainda vai prosseguir posteriormente. Nós já temos 3 votos nesse recurso extraordinário. Ministro Alexandre de Moraes, relator, está sozinho por enquanto, entendendo que não há inconstitucionalidade nessa norma e que ela deve prevalecer. Então, não há inconstitucionalidade nem formal e nem material. Formal, porque o que se argumenta aqui é de que esse ato, esse provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, teria legislado ou teria criado normas envolvendo matéria processual. E, de acordo com a Constituição Federal, somente a União pode legislar sobre direito processual. E o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não, que quando se trata do inquérito policial, um procedimento administrativo especial, seria mais um procedimento, normas procedimentais, do que normas processuais. E fazendo essa diferenciação, leva-se à conclusão de que lá no artigo 24, a Constituição traz quais são as competências legislativas concorrentes, ou seja, os entes da federação que podem tratar daquelas matérias, estabelecendo que a União vai criar normas gerais sobre o tema, os estados podem legislar observando o que determina a norma geral, mas visando o interesse regional, e os municípios idem para o interesse local. E que, nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que era uma norma procedimental e que, portanto, os estados podem legislar, prevalecendo, então, a constitucionalidade formal, afastando aquela alegação de usurpação da competência para legislar sobre direito processual. E na matéria de fundo, no âmbito da competência material, da inconstitucionalidade material que se argumentava, o ministro também afastou. Disse que a tramitação direta desse inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária Civil do Estado não afasta a atuação do juiz, mas o juiz não, do magistrado, mas ele disse que deve-se evitar uma triangulação dispendiosa, para que o juiz não fique despachando, fique entre o Ministério Público e a polícia fazendo despacho só de encaminhamento. Então, ele disse que isso deve ser evitado, mas que o juiz ele vai ser acionado, o juiz natural, para se analisar aqueles pedidos, para a decretação de uma busca e apreensão, por exemplo. Então, o inquérito policial será, de uma certa forma, terá essa triangulação entre polícia, Ministério Público e magistratura, e que isso, o ato atacado aqui, no caso, o provimento da Corregedoria, não afastaria de forma alguma. Então, o ministro disse que não vê nenhuma inconstitucionalidade, julga improcedente esse recurso, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça, que também manteve a constitucionalidade do provimento. Mas o ministro Ricardo Lewandowski pediu para antecipar o seu voto e abriu a divergência, entendendo que é sim norma processual e que, portanto, usurpa a competência da União e que também é preciso a participação do juiz e que entende que deveria ser dado procedência a esse recurso extraordinário, e foi acompanhado pelo ministro André Mendonça. Mas o julgamento, como a gente disse desde o início, ele foi iniciado, mas interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Vamos aguardar quando esse voto já for disponibilizado e esse processo entrar novamente na pauta do plenário para a gente poder acompanhar cada um. Por falar em ministro Gilmar Mendes, o decano da Corte completou 20 anos no Supremo Tribunal Federal. No início da sessão plenária da quarta-feira, ele foi homenageado pelos colegas. A reportagem é de Renato Rosa. O ministro Dias Toffoli falou em nome da Corte, destacou o trabalho e a contribuição de Gilmar Mendes para o país. O ministro Gilmar Mendes é jurista de predicados singulares. É certamente o mais notável constitucionalista brasileiro vivo. É também a grande mente por trás da dimensão e da relevância assumidas pela jurisdição constitucional, em especial após a Constituição de 1988. Toffoli ainda lembrou que o decano, o ministro mais experiente do Supremo, sustentou teses visionárias e produziu uma extensa lista de direito constitucional. Participou da elaboração dos anteprojetos que deram origem àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. As leis
que disciplinam o controle de constitucionalidade, a lei da ação direta, a ação declaratória, da ação por omissão e da arguição de descumprimento de preceito fundamental. É justo e devido comemorar os 20 anos nesta augusta casa do ministro Gilmar Mendes. Como também é de rigor que as instituições democráticas e os jurisdicionados lhe sejam reconhecidos por toda esta vasta porção da sua vida dedicada incansavelmente à realização dos mais elevados ideais de convivência plasmados na Constituição, de que o Supremo Tribunal é o protetor máximo. Gilmar Mendes foi indicado para a vaga no Supremo em abril de 2002, pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. A TV Justiça produziu um documentário que mostra os 20 anos de atuação no Supremo. Uma carreira marcada pela formação intelectual sólida e pelo diálogo institucional de quem passou por diversos cargos públicos. No corredor do chamado Tapete Vermelho do Supremo, foi montada uma exposição que conta a história do ministro. Aliás, o espaço ganhou esse nome quando foi inaugurado na gestão de Mendes, que foi presidente da Corte entre 2008 e 2010. Ele pontuou a luta do Supremo pelo fortalecimento da democracia e o papel da Corte, guardiã da Constituição. O Supremo Tribunal Federal que enfrenta um desafio dos mais inusitados na quadra que atravessamos. O desafio de precisar enfrentar a irracionalidade, o desafio de ter muitas vezes que lutar pelo óbvio. Se é assim, comecemos por uma premissa absolutamente fundamental. A jurisdição constitucional brasileira possui uma relação intrínseca com o ambiente constitucional democrático e republicano. O decano agradeceu a mulher, os 2 filhos, os colegas da corte e, tímido a homenagens, diz que está mais acostumado a ouvir críticas e enfrentar polêmicas. Eu estou, por conta talvez até do tipo de perfil psicológico, do physique de rôle, muito mais adaptado à posição de quem deve e é criticado do que quem é elogiado. Por isso eu peço desculpa pela minha falta de jeito, mas eu gostaria de dizer que essas homenagens são marcas indeléveis na minha mente e no meu coração. O ministro André Mendonça aproveitou a oportunidade para, além de cumprimentar Gilmar Mendes, também parabenizar o presidente do STF, ministro Luiz Fux, que completou 40 anos de magistratura. No dia 21 de junho de 1982, Sua Excelência ingressava na magistratura brasileira como juiz de direito no estado do Rio de Janeiro. Eu aprendi na magistratura, que ontem completei 40 anos, que um juiz tem de ter nobreza de caráter, independência olímpica, um conhecimento enciclopédico, tolerar a verdade alheia e carregar no coração o senso de justiça e caridade. E essa homenagem hoje ao ministro Gilmar Mendes é decorrente dessas inspirações. Karina, já temos encontro marcado na próxima semana, porque tem sessão na quarta, na quinta e na sexta-feira, marcando o encerramento dos trabalhos no plenário do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre de 2022. É isso aí, Cadu. Na quarta e na quinta-feira, a sessão plenária está agendada para dar início às 14 horas e na sexta, na extraordinária, a partir das 10 da manhã, você acompanha os julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Mas nesse final de semana, o nosso encontro é aqui, no Plenárias. Você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela sua companhia. E continue conosco na TV Justiça.